Título da exposição: Um novo começo. Onde estava Jesus, sempre havia esperança de um novo começo. Em Jesus, as pessoas encontravam alívio, seus fardos eram deixados, suas enfermidades eram curadas, mas aquilo que mais fazia de fato uma mudança, uma transformação, era o perdão de pecados. Aquilo que nós vimos anteriormente na exposição passada. Mas, contudo, nós também vemos que a popularidade, os feitos de Jesus, acabaram atraindo uma forte oposição. A verdade sempre incomoda. A luz sempre denuncia as trevas, as mentiras. E na mesma proporção que Jesus atraía para si uma multidão, também despertava invejosos. Os escribas e os fariseus começaram, então, agora a atuarem em oposição a Jesus. E essa oposição, de agora em diante, nessa exposição, nós vamos ver que ela é progressiva, ela vai aumentando. E assim, então, eu convido você a abrir o texto da Palavra de Deus, lá em Marcos, capítulo 2. Hoje nós vamos estudar os versículos de 13 a 17. Marcos, capítulo 2, versículos 13 a 17. Diz assim o texto da Palavra de Deus: Jesus saiu outra vez para a beira-mar. Uma grande multidão aproximou-se, e ele começou a ensiná-los. Passando por ali, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: siga-me. Levi levantou-se e o seguiu. Durante uma refeição na casa de Levi, muitos publicanos e pecadores estavam comendo com Jesus e seus discípulos, pois havia muitos que o seguiam. Quando os mestres da lei, que eram fariseus, o viram comendo com pecadores e publicanos, perguntaram aos discípulos de Jesus: por que ele come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus lhe disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores. Amém? Baixe sua cabeça, vamos orar. Bondoso Deus, rogamos a Ti para que o Teu Espírito nos dê entendimento, clareza, para que, mais do que conhecer o texto e a sua verdade, elas sejam aplicadas em nós. E não meramente para que nós possamos dizer que acertamos ou fazemos o que é correto, mas porque o fim é a Tua glória, é o Teu louvor. É assim que nós oramos no nome de Jesus. Amém. Mensagem central da exposição: um novo começo se faz no crer em Jesus, no negar a si mesmo e viver para Ele. O mundo está sempre em busca de um novo começo, porque a satisfação nunca de fato preenche o vazio do seu coração. Então ele sempre tem que buscar alguma coisa para recomeçar, para que dê sentido e razão à sua vida. Mas para nós não deve ser, porque nós temos aquele que é suficiente. Nós temos aquele que de fato fez um novo começo nas nossas vidas. Perdoou os nossos pecados e nos chamou para um viver santo, piedoso, de louvor e glória a Ele. É a morte do eu e é o viver por Ele e para Ele.
Então nós temos, de fato, uma razão de viver. Enquanto que aqueles que estão aí fora estão sedentos por encontrar algo novo para satisfazê-los. Então eles estão à loucura desse processo de sempre achar algo novo. Mas nós temos aquele que nos mudou definitivamente. Eu vou dividir a exposição em 2 pontos, mas ambos apontam para o mesmo fim. Ambos vão nos ensinar a ver essa maravilhosa graça do Senhor Jesus em nossas vidas. E nós vamos aprender também que não há impedimento para Deus quando Ele quer, de fato, fazer um novo começo na vida de alguém. Primeiro ponto, não há restrições para o Evangelho. Jesus aqui chamou a Levi, filho de Alfeu, para ser um dos seus discípulos. Esse Levi tinha um trabalho, ele coletava impostos e era tido então como publicano. Ele também é conhecido como Mateus. No próprio livro de Mateus, capítulo 9, versículo 9, se afirma assim. William Hendrickson, ele diz que certos romanos, membros da cavalaria, pagavam uma grande soma em dinheiro ao tesouro romano para coletar impostos públicos e também poder confiscar produtos que eram comercializados nas províncias. Esses generais da fazenda, aqueles que arrecadam, que cuidavam disso, tinham diversos privilégios. E assim, então, eles constituíam homens, um exemplo conhecido das Escrituras, Zaqueu, mas tantos outros trabalhavam nessa função, diuturnamente na coleta de impostos. E essas pessoas eram, então, tratados como publicanos. E o termo publicano tornou-se um sinônimo de coletor de imposto. Esses coletores de impostos ganhavam não uma boa fama, mas como inimigos do povo, pois eles estavam a serviço de Roma. E também, de alguma maneira, usavam o seu poder de coletar para extorquir pessoas, ter vantagens, cobrando impostos que nem existiam. E dessa forma, passaram a ser odiados pelo povo. Um judeu que aceitasse esse ofício era expulso da sinagoga, ele tinha o desprezo dos seus familiares e seus amigos. Um fariseu que se tornasse um coletor era execrado. E não só ele, toda a sua família. E a sua esposa, se não o concordasse, tinha o direito do divórcio. Um coletor de impostos era alguém que amava mais o dinheiro do que a sua reputação. Era assim que eles eram vistos. E certamente, Mateus, Levi, eram odiados pelos seus contemporâneos, pelas pessoas que o cercavam. Cafarnaum, onde Mateus morava, era uma cidade que havia essa fiscalização. Era uma ponte de entrada entre a Europa e a África. Cafarnaum era como uma sede, uma secretaria da fazenda, onde era uma rota muito conhecida entre Damasco, a noroeste, e o mar Mediterrâneo, a oeste. E esses postos alfandegários aqui cobravam não só nas fronteiras, mas em cada bairro, vamos dizer assim, para ficar mais fácil, havia um posto. E ali as pessoas teriam que mostrar os seus bens, aquilo que elas estavam comercializando e pagar os tributos mensais ou semanais nesses postos. Esses coletores, eles eram tidos, na verdade, como ladrões.
pessoas más. Essa era a definição mais simples. Então, diante desses fatos aqui, o chamado de Levi nos ensina algumas verdades que nós precisamos destacar. Em primeiro lugar, Jesus chama soberanamente. Quem imaginaria que uma pessoa que era tida como um ladrão, que era odiado, fosse chamado por Deus? Imagine o coração de um fariseu que compreendia que ele sim era um filho de Deus e os demais a escória do mundo. Ver o Senhor Jesus chamando para perto dele um coletor de impostos. Por isso, Jesus chama soberanamente. Jesus chamou esse homem que era execrado publicamente. E ele não dá nenhuma explicação. Nenhuma. Jesus tem autoridade para chamar quem ele quer para a salvação e também para o serviço. Sem o divino chamado, ninguém pode ser salvo, pois jamais seremos capazes de ganhar a aprovação de Deus pelos nossos esforços e méritos. Pois jamais nos tornaremos para Deus, a menos que Ele nos chame por sua maravilhosa graça. Na verdade, Jesus não fez um convite, Ele deu uma ordem. Ele chama a quem quer, e isso soberanamente. Abra no capítulo 3, versículo 13, do livro de Marcos. Diz assim: depois Jesus subiu a um monte e chamou os que ele mesmo quis, e estes foram até ele. Não somos nós que escolhemos a Cristo, foi ele que nos escolheu. Agora, nós vamos ler alguns textos, então segure o dedo aí em Marcos, mas vamos lá para João, capítulo 15, versículo 16. João capítulo 15, verso 16. Não fostes vós que me escolhestes, pelo contrário, eu vos escolhi, eu vos designei a ir e dar fruto, e fruto que permaneça, a fim de que o Pai vos conceda tudo quanto lhe pedirdes em meu nome. Não fomos nós que o achamos, mas foi ele que nos buscou. Lucas, capítulo 19, versículo 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. É o nosso caso. Foi ele que nos achou. Embora nós não possamos afirmar com segurança que Mateus era um homem desonesto, mas o que nós podemos afirmar é que ele, de fato, tinha amor ao dinheiro, a ponto de desprezar a sua nacionalidade, o seu patriotismo. Porque as consequências eram claras para quem aceitasse essa condição. Mas soberanamente
Jesus o chamou. Em segundo lugar, Jesus chama eficazmente, versículo 14. Quando Cristo chama, ele chama de forma eficaz. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 8, versículo 30. Romanos 8:30. E os que predestinou, a eles também chamou. E os que chamou, a eles também justificou. E os que justificou, eles também glorificou. Todos os verbos no passado. Aqueles que Deus chamou de fato, são eleitos dele. São separados para ele e para a sua glória. Jesus disse que as suas ovelhas, os seus discípulos, os seus eleitos, os seus salvos, os seus predestinados, quando ouvem a sua voz, não só compreenderiam, mas o seguiriam, seriam seus discípulos. João 10, 27. Estas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Valeu. Levi atendeu prontamente o chamado de Jesus. Ele não argumentou. Ele não falou, espera um pouquinho, eu preciso ajuntar as coisas aqui para entregar ao próximo coletor. A sua obediência foi imediata, solene e irrestrita. Lucas diz que ele deixa tudo, lá no capítulo 5, verso 28. Ele não olhou para trás. O chamado de Cristo foi irresistível. Pois o mesmo que chama é aquele que muda a disposição do coração. E foi tão somente por isso que nós estamos aqui. Não foi diferente do chamado de Levi. Ele mudou a disposição do nosso coração de modo soberano e eficaz. E por isso estamos aqui. Ele não apenas chama, mas ele nos atrai com as cordas do amor. Porque de fato nós compreendemos o amor dele. Por isso, assim como o presbítero Moisés ressaltou aqui, que um crente, um salvo, ele não despreza a oração, porque ele sabe que isso é parte fundamental do seu deleite em Deus. Também é fundamental e não há desculpa para você não amar e estar aqui no dia do Senhor. Desprezar esse dia quando você pode estar. Eu não estou falando daqueles que têm um trabalho e que não podem estar aqui por causa do seu trabalho. Ou daqueles que estão acamados. Eu tenho certeza, o irmão William não está aqui, mas ele gostaria de estar. Quebrou o pé. Está fazendo falta. Nós ficamos tristes. Mas com certeza ele gostaria de estar aqui. E ele não trocaria o ficar em casa por estar aqui. Eu tenho certeza disso. Eu não estou falando nessas condições. Eu estou falando daqueles que podem estar e desprezam isso. Não entenderam, não compreenderam
o que Cristo faz em mudar a nossa disposição. Não há desculpa o suficiente que possa me convencer do não estar aqui. Não tem. Por quê? Porque é uma dádiva dele. É o deleite, é a reunião dos salvos, dos eleitos, do povo de Deus. Tem privilégio maior que esse. De eu estar aqui e eu ver a família de Cristo, a minha família, aqui. Nós somos parte desse corpo. E nós temos que ter deleite e estar aqui com prazer de louvar e engrandecer aquele que nos tirou das trevas e nos trouxe à luz. Mateus, ele deixa a coletoria ali. Imediatamente, ele segue a Jesus. Essa é a resposta para um homem que foi chamado pelo Senhor soberanamente e eficazmente. É um milagre de Deus naqueles que andavam à contramão. É uma libertação das trevas. Mateus deixa aquilo que o sustentava, o seu ganha-pão, a sua profissão, o seu lucro. Ele jogou tudo fora, porque melhor é estar com Cristo. Eu esperava um amém. Ele trocou o lucro fácil, do suborno, para que a glória de Deus fosse exaltada. As glórias do mundo ficarão para trás, porque agora é o reino de Deus. O chamado de Mateus deve encorajar eu e você a esperar a salvação. E depender tão somente de Cristo. Seja o dia que nós estivermos vivendo, bom ou ruim. O mesmo Jesus que chama, ele quebra e abre corações. O vento do Espírito sopra onde quer. O tempo de milagre não passou. Ele continua mudando corações, como o de Mateus, como o de Daniel, o Daniel Zag aqui, como o seu, irmão. Um dia ele fez isso, não fez? Amém. Um dia ele fez isso em você, e ele pode fazer em quem ele quer. Não há restrições para o Evangelho. Não há restrições para que o coração de um homem seja mudado, transformado. Ele fala que ele vai chamar, e está chamando ovelhas de outro aprisco, aqueles que não eram judeus. Volte lá para João capítulo 10, versículo 16. João 10, 16. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu também as conduza. Elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Amém. Glória a Deus. Em terceiro lugar, Jesus chama graciosamente, versículos 15 e 16. Os chamados são irrestritos, ele alcança as diversas pessoas. E quando nós vemos esse chamado, Levi, ele dá um grande banquete a Jesus e convida outros publicanos, outros pecadores, para que possam estar ali junto a ele na sua casa e ouvirem o Mestre. Ele não só abriu o coração para Jesus,
mas ele abriu a sua casa como um terreno que passa a ser fértil para as boas novas, para que outros pudessem ser salvos. Ele transformou o seu lar em um grande instrumento de evangelização. Ele queria que os seus colegas, aqueles que, quando tudo ia em oposição a ele, né, o ódio dos judeus, mas os amigos coletores o abraçaram. Fica tranquilo, é sempre assim, eu também vivo isso. Ele chama essas pessoas porque ele sabe que aquilo que eles vão ouvir é incomparavelmente aquilo que eles tinham no passado. Enquanto eles tinham dinheiro de suborno, agora eles teriam vida eterna, se os seus ouvidos ouvissem o Evangelho, as boas novas de salvação. Então, ele queria que os seus colegas, também pecadores, também na mesma condição que ele estava antes, tornassem seguidores de Cristo, discípulos do Senhor. Os escribas e os fariseus, os espiões de plantão ali, já tinham a sua fala determinada. E é com esses que o Senhor Jesus se reúne, pecadores, publicanos. É com eles que o Senhor Jesus senta à mesa, porque era assim que eles eram considerados. Era como adúlteros, era como pessoas desprezadas, era como os leprosos, pessoas à parte. Os olhos dos fariseus e de todos os que estavam nesse núcleo religioso olhavam para as pessoas com desprezo e desdém. São pecadores. Os escribas, mediante a uma pergunta aos discípulos de Jesus, censuram. Como assim comer com publicano e pecadores? Verso 16. A religião deles era como o apartheid. Nós somos os bonzinhos, os justos, e esses aí são a escória. E aí então vem o segundo ponto, que está voltado para o versículo 17. O evangelho alcança réus confessos. Se eu e você não admitirmos ou não acreditarmos que somos réus, pecadores miseráveis, nós estamos em maus lençóis. Olhe só o versículo 17 comigo novamente. Ouvindo isso, Jesus lhes disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores. Primeiro eu quero considerar aqui, já que há uma imensidão de interpretação para aquilo que o Senhor Jesus não quis dizer. Então vou usar 3 frases aqui para explicar o que ele não quis dizer. Em primeiro lugar, Jesus não quis dizer que há alguns que são bons e justos aos olhos de Deus. Não foi isso que ele quis dizer. A Bíblia é clara em afirmar que todos os pecados estão destituídos da glória de Deus. Romanos 3:23. Aqueles que consideram-se bons e justos estão em um estado ainda mais avançado da sua ruína, da sua doença, da iniquidade. O pior enfermo é aquele que não admite a sua enfermidade. É assim também. O maior pecador é aquele que não consegue enxergar o seu próprio pecado. Então Jesus não quis dizer que existem bons e justos que vão ser alcançados ou alcançarão o céu pelo seu
pensar, pelo seu agir, ou porque eles são de tal nacionalidade. Em segundo lugar, Jesus não quis dizer que esses não necessitam de um Salvador. Os escribas e os fariseus se consideravam justos e bons aos olhos de Deus, mas na verdade eles estavam tão necessitados de salvação como os publicanos. O problema é que eles não enxergavam isso. Então não importa quão alta seja a sua avaliação em seu relacionamento com Deus, não importa. Importa o que Deus vê em você e em seu coração. Porque de mim, dos seus irmãos, você pode ser ou parecer um santo, mas aos olhos de Deus, Ele sabe bem quem és. Em terceiro lugar, Jesus não quis dizer que seu amor pelos pecadores implica falta de amor com os bons e justos, entre aspas, para ficar bem claro, porque eles são tão pecadores quanto. Talvez um bom exemplo de alguém que achava bom e justo é Paulo. E Deus o transformou. Então, a lógica de Jesus é: se ele encarna a vontade divina de ajudar até pessoas totalmente condenáveis, então há esperança e ajuda a todos. O Senhor é capaz, como eu disse no primeiro ponto, de alcançar a quem Ele quer. E não importa a sua condição. Por isso que a salvação, ela é incondicional e não condicional, como alguns teólogos afirmam. Ele não viu nada de bom em você para que você mereça o céu. Agora, então, vamos considerar o que Jesus quis dizer. E aí, então, vou trazer duas frases para que nós possamos compreender. Só os que reconhecem doentes e pecadores têm consciência da necessidade de salvação. Aconteceu algo. Muito bem, vamos arrumar lá. Só uma pessoa doente procura um médico, não é verdade? Alguns, depois de uma idade, procuram até mais vezes, né? Querem achar alguma coisa. Mas, de fato, nós podemos dizer que quem está doente vai lá e procura um médico. Só uma pessoa consciente, então, do seu pecado vai na direção da salvação. Mas isso não começa por conta da pessoa, e sim da obra da regeneração. Ela está em pleno vapor, vamos dizer assim, na vida da pessoa. Quando a pessoa reconhece a sua miséria, é de fato um passo tão importante e determinante naquilo que vai suceder adiante. É isso que é a graça de Deus, de modo soberano, eficaz e gracioso, bondoso, que atua em nós. Nós só estamos aqui por causa dele, senão continuaríamos enfurnados na nossa própria vidinha, tentando ganhar o pão para comer amanhã. Só Deus muda essa condição na nossa vida. Não há fé sem arrependimento e nem salvação sem conversão. Ninguém busca água sem sentir sede e nem anseia alimento sem fome. Uma pessoa, antes de vir a Cristo, ela precisa entender a santidade de Deus e a miséria que ela vive e está. A salvação não é para aqueles que se consideram dignos, bons e justos.
Mas ainda assim a misericórdia de Deus alcança pessoas assim, que são transformadas. Por isso talvez Paulo argumente que ele é um dos, ou o maior pecador. Porque provavelmente ele acreditava que era bom o bastante para merecer o céu. Jesus não veio ao mundo apenas para ser um legislador, um mestre ou um rei. Ele veio como médico da alma. Ele veio como redentor. Ele conhece, ele ama, ele cura, ele perdoa, ele salva homens e mulheres dos seus pecados. E o primeiro item a ser notado é o reconhecimento dessa miséria, desse pecado que nos atrapalha. Em segundo lugar, isso aí. Em segundo lugar, daquilo que o Senhor quer ensinar, só os que se humilham podem ser salvos. Entenda-me aqui, porque essa é uma condição do salvo. Essa é uma característica do salvo. Não tem como desassociar isso de um salvo. Você já pensou em um salvo soberbo? Como seria isso? Você já pensou num salvo orgulhoso, metido, bonzão? Não faz sentido nenhum. Por isso, algo que está dentro de nós é a questão da humilhação. E isso não é para nos jogar para baixo, não, é para nós nunca esquecermos do que nós éramos, da condição que nós somos tirados. Porque quando nós humilhamos, nós reconhecemos de fato o tamanho da obra de Deus em nós. Então, a atitude aqui dos escribas, dos fariseus, era de orgulho, de soberba, de altivez. E essa não deve ser uma marca impregnada em nós. Pelo contrário, é de humilhação. Eles se consideravam bons e justos. Eles olhavam com desdém aos publicanos e os pecadores, nós podemos ver pela sua própria pergunta. Eles se vangloriavam diante de Deus e das suas virtudes, dos seus cerimoniais, do lavar as mãos. Contudo, algumas pessoas pela qual Jesus as deixa nessa condição, é justamente porque elas se julgam assim. Se julgam melhores, maiores, que não devem explicação, que não devem falar da sua vida, dos seus particulares, que tocam a vida como querem. Esses são encontrados nas suas condições de miserável pecadores, e eles não são capazes de enxergar isso. E para concluir, queridos, o Evangelho é a boa nova do novo começo. É simples assim. Se a boa nova não fazer sentido, pode ter um novo começo à luz do mundo, mas não à luz das Sagradas Escrituras, da Palavra de Deus, daquilo que Ele nos deixou. Pode ter novo tantas coisas, tantas coisas quanto inventarem, mas se não tiver evangelho, arrependimento e fé, tão somente em Cristo Jesus, não há salvação. Porque existe um único caminho. E esse caminho é Cristo. Ele é a verdade e Ele é a vida.
Amém?